Oi, gente, estamos aqui com mais um Sintonia com você. E a nossa sintonia de hoje é especial para a gente falar desse homem maravilhoso, Jesus. E eu trouxe um convidado mais que especial e que também a briga vai ser feia aqui hoje, porque nós dois dividimos o mesmo pai. O negócio vai ser feio O negócio vai hoje. ser feio. E aí nós vamos falar de Jesus e hoje eu trouxe o Félix com a sua fé maravilhosa, inspiradora, além de ser um empreendedor maravilhoso no ramo da doceria. E além disso, eu trouxe ele também para falar da fé, que inspirou também, né? Tudo que nós fazemos do nosso dom é uma inspiração. Sim. Félix, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite e bora bater papo, né? Bora, vamos falar de Jesus. E eu quero saber do Félix, assim, Félix, em que momento você falou assim, eu conheço Jesus, eu reconheço ele? Se a gente for parar para pensar, todos os dias nós estamos conhecendo um pouco. Porque você é casada, né? E você conhece, mas sempre você está conhecendo um pouco mais do seu marido. Sim. Então, com Jesus não é diferente. Todos os dias nós estamos conhecendo um pouco mais dele. Porque talvez você não saiba, por exemplo, qual que é a comida preferida do seu marido, qual que é a cor preferida dele. Uhum. E de Jesus não é diferente. Muitas vezes a gente não sabe as coisas que Deus mais gosta, né? Então, são coisas que a gente vai construindo no dia a dia, no conhecendo. Porque se a gente falar conhecer Jesus, todo mundo conhece. Todo mundo. Uhum. Mas muitas vezes a gente conhece aquele Jesus que é um Jesus histórico, aquele Jesus que está na Bíblia, aquele Jesus que fez milagres, né? Mas não conhece aquele Jesus que é amigo, aquele Jesus que é próximo. Então, por isso que às vezes a gente precisa muito colocar na balança qual tipo de Jesus eu conheço. Aquele Jesus que todo mundo fala. Uhum. Eu já ouvi fulano falar de Jesus, já ouvi ciclano falar de Jesus. Mas e eu? Eu conheço a Jesus ou só pela boca dos outros? Então, essa questão de conhecer, eu digo que eu ainda estou conhecendo, ainda estou nesse processo de amizade, de estreitar ainda mais a minha amizade com Deus. Que lindo, né? É verdade, é um casamento. Sim. A gente fala, por isso que a gente fala que quando casa, né? A gente casa. Eu casei na igreja católica, né? Embora eu não frequente a igreja católica hoje, mas eu vou lá porque eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E a maioria da minha família também é católica, né? Sim. E você é católico. E como é que você vê essa questão do encontro com Jesus? Para mim também é muito pessoal. Eu acho que a gente tem que, né, falar. Eu sempre pergunto que momento que você viu Jesus, porque para quem não acredita, precisa ter esse encontro. Alguma coisa precisa acontecer. E geralmente a gente vai pela dor, né? A gente vai pela dor. Você sempre foi da igreja católica? Sempre foi? Ou você em algum momento falou, vou entrar lá e vou ficar e... Na verdade, eu não lembro como que realmente eu entrei na igreja. Por isso que eu digo que foi Deus que ele me pegou e me trouxe. Porque entrei na igreja católica desde 1999, que foi quando eu entrei para fazer meu crisma, minha primeira Eucaristia. Foi aí que Deus ele começou a me trazer para próximo dele. Porque antes disso, eu não tinha religião nenhuma. Né? Eu não participava de nada. Isso daí era quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 41. E eu entendo que ali foi Deus já me pegando no colo e cuidando de mim. Porque é ali que eu tive uma mudança realmente de vida. Porque antes disso, eu já frequentei acho que uma ou duas vezes a igreja evangélica, eu já frequentei algumas vezes o candomblé também, porque a minha mãe ela é do candomblé, né? Sim. Então, eu posso dizer que por mim sou eu e mais 3 irmãos, né? E dos 3, o único que vai para a igreja sou você. eu. E é bacana isso. Não, é muito legal ter essa diversidade, o respeito, né? Eu gosto muito do seu trabalho, que eu estava conversando com ele antes de começar aqui. Eu falei assim, seu trabalho com os jovens, principalmente, porque hoje há uma dificuldade em trazer os jovens para perto de Jesus, conhecer Jesus. A gente não está falando da religião, estamos falando de Jesus. Então, assim, trazer ele para conhecer.
Saber que não está sozinho no momento que precisa, ter essa intimidade que você estava falando no começo. E como é que dentro da sua igreja hoje, vocês fazem para atrair os jovens e manter eles dentro da igreja, entendendo que eles não estão sozinhos, que eles precisam de acolhimento, que eles precisam exercer uma fé, precisa entender que eles têm uma fé. Né? Eu trabalho com crianças e eu já escutei de criança falando que Jesus jamais iria numa comunidade. Então, aquilo me chocou. Porque, assim, é o pensamento que a criança tem de Jesus, como ele está afastado daquela realidade. Então, como é que a gente faz hoje, na sua visão, dentro da sua doutrina? Como é que vocês fazem hoje para trazer esses jovens? Porque aí a gente entra, né? Até com o que você falou. As crianças acham que Jesus não entra numa comunidade. Ele entra, mas muitas vezes a gente não permite ele entrar na nossa vida, né? Hoje, que a gente estava conversando, né, um pouco antes, na questão do jovem, que quando quem é mãe, quando ali seu filho é criança, como que você faz? Pelo menos antigamente era assim. Como que você fazia para aquela criança tomar um remédio? Você prendia ela no meio das pernas, segurava os braços e colocava na boca da criança o remédio, né? Sim. E muitas vezes a gente quer fazer isso com jovens, como? Querendo enfiar Jesus goela dentro, né? E não é assim, né? Nós precisamos primeiro trazer o jovem para perto, independente de como ele está. Independente de como ele é, de como ele está, trazer ele para perto, abraçar, porque se a gente não abraça, se a igreja não abraça, se Jesus não abraça, o mundo ele vai abraçar. Então, o nosso primeiro objetivo é trazer ele para perto. E um dos erros de muita gente, né, é querer roubar aquilo que é do jovem. E nós não podemos roubar a juventude do jovem, que é a alegria, o gostar de cantar, o gostar de dançar, o gostar de atuar e tantas coisas. Mas nós podemos trazer o jovem para perto e com isso que ele gosta, apresentar Jesus. Eu digo por mim, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pela dança, pelo teatro. Eu já dancei bastante ali até mesmo em momentos que eu era da igreja, né, que eu já era da igreja, eu já dancei bastante ali como personal dance e tudo, mas hoje o meu amor, que eu gosto mesmo, é uma das coisas que eu faço, é dançar na igreja e atuar. São coisas que eu sou apaixonado. Inclusive, eu vejo... foi Jesus. Inclusive, ele foi Jesus. Não sei, nem parece. Nem parece. Inclusive, ele foi Jesus. Eu me lembro dessa peça. Verdade. Então, é justamente trazer isso com que o jovem goste. Trazer ele do jeito que ele está, porque muita gente quer trazer as pessoas, não só jovem, tá? De uma forma geral até. A gente quer trazer as pessoas e já quer colocar elas em um molde. Sim. E não é assim. Nós precisamos trazer, acolher, e com o tempo ela vai perceber o que ela precisa mudar. Sim. Porque se eu falar para você, Jaque, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você não vai mudar. Um exemplo, eu digo por mim, eu sou uma pessoa, eu sou bem teimoso. Quem me conhece sabe que eu sou bem teimoso, né? Se você falar, Félix, você precisa fazer isso, eu até vou escutar, talvez eu até concorde com você, mas pela minha teimosia, eu não vou fazer. Então, acho que um dos maiores desafios é você trazer o jovem para perto, em vez de querer colocar ele no molde, com um jeitinho, apresentar Jesus e fazer com que ele enxergue que ele precisa mudar. E com o tempo você vai ver que ele por si só, sem ninguém pedir, ele por si só ele vai mudar o jeito de falar dele, vai mudar as vestimentas dele. Então, trabalhar com o jovem hoje em dia é um dos maiores desafios que tem. Por quê? Porque o jovem ele é muito instável. Hoje ele está, vamos dizer assim, hoje ele está super de Deus, né? Mas hoje talvez ele foi para uma balada, conheceu um pessoal diferente, ele já se afasta. Aí eu derrubando tudo. Sem derrubar água. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, essa taça, essa é justamente você trazer o jovem para perto. Você pode falar de Deus, mas de uma forma com um Deus que acolha ele. E, consequentemente, ele vai mudar. E um dos maiores desafios que a gente tem hoje em dia é quando a gente traz o jovem para perto, é só querer falar, e a gente não para ouvir. E às vezes é uma coisa... Assim, eu costumo falar assim, eu tenho um grupo de oração de quarta-feira. E dentro desse grupo de oração, não tem ninguém da minha doutrina. Todo mundo fora da doutrina. São católicos, são pessoas que não têm religião.
E é muito engraçado. E uma coisa que eu falo toda quarta-feira para todo mundo lá. Não adianta você querer falar de Jesus e não ser Jesus. E tentar ser Jesus. Porque muitos vão olhar as suas atitudes e não as suas palavras. Porque você vai falar. Às vezes você não vai entender. Mas você vai ter um gesto. Você nunca falou de Jesus para mim. Nunca. A gente nunca teve essa conversa. Mas eu sempre achei pelos seus gestos que você é um menino de fé. Que você inspira outros jovens. Só por eu ver o movimento que você faz. Então, assim, é isso que eu acho muito mais importante do que uma pregação. Porque às vezes o jovem está ali, ele não quer ouvir a pregação. Aí é aquilo que você falou, a gente soca lá a goela abaixo, tá aqui a Bíblia, você tem que ler a Bíblia Não! Seja Jesus. E no meio da conversa, fale. Porque as pessoas pintam também Jesus como se ele fosse muito sério. Não podia rir, não podia fazer uma piada, não podia fazer nada. Eu não imagino ele assim. Porque eu acho que se a gente conhece a alegria, se a gente conhece a felicidade e a gente fica muito feliz e radiante, eu imagino que ele também era muito alegria. Então, como é que eu vou trazer um jovem para perto de mim se eu afasto ele com tudo aquilo que não convém? É o que você falou. Eu falo isso porque eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigos católicos. Eu tenho amigos de tudo quanto é religião. E graças a Deus eu me dou bem com todos. Tenho uns amigos umbandistas também. Tenho amigos de tudo quanto é religião. E eu não sento com eles para eu falar. Eu nunca convidei eles para ir onde eu vou. É que engraçado. Eu não convido. Porque eu sei que eles não vão. Sim. E eu sei que eles não precisam daquilo. Entendeu? Porque é o que eu gosto e o que eu acredito. Mas eu acho que o resgate para fora, ao meu ponto de vista, tem que ser muito cuidadoso. Porque para não virar uma lavagem, o jovem mudar a cabeça também. Porque assim, quando eu não falava de Jesus, eu achava super chato falar de Jesus. Então eu me coloco naquele lugar, daquela fala de alguns anos atrás. A Jéssica, beijo, Jé, ela é super católica, eu chamava ela de Beata, pra você ter uma ideia. Eu detestava ouvir ela falando de Jesus. Eu falava, mas que saco, que tanto ela fala de Jesus, coisa chata, coisa de carola, eu detestava mesmo, e ela sabe disso porque ela trabalhava comigo. E um dia ela foi falar e eu fiquei muito revoltada com ela, e eu tive um sonho naquele dia, com Deus, e ela sabe disso, porque depois eu falei com ela. E aí, a partir daquele dia, eu nunca mais desrespeitei, foi ali que comecei a ter um olhar para Jesus. E ela foi uma das primeiras pessoas que me fez começar a enxergar Jesus. Na paciência dela, no amor dela para Jesus. Não é porque eu não gostava dele naquele momento, o cabelo tá desmontando, mas ela gostava dele e ela me fez olhar para ele com o olhar dela, com o olhar de amor que ela tinha por ele, né? E eu falava assim, poxa, que amor é esse? Que eu não conhecia. Que ela ama mais que ama o pai, ama a mãe. Ela ama, entendeu? Simplesmente, por que você ama? Porque você ama. É um amor, assim, que vem de dentro. E aí foi o meu primeiro contato com Jesus. De ver alguém realmente amando ele acima de tudo. Então, aí entra a sua primeira pergunta, né? Como que você conheceu Jesus? Qual que é a sua intimidade? Ela não falaria de Jesus se ela não tivesse esse amor. A mesma coisa, se eu for falar do seu marido, eu vou falar, ele é assim, 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 mas eu não o conheço. Sim. Diferente se você for falar dele, porque você o conhece, você tem uma convivência, você tem uma experiência. Então, nós só falamos daquele que a gente ama, que a gente tem uma intimidade. E na questão de falar, a questão de pregação, eu também sou pregador. Às vezes eu saio para pregar nos grupos de oração, nas paróquias por aí, eu prego. E a pregação, ela é importante. Só que tem um santo da igreja, São Francisco de Assis, que ele diz, quando fores pregar, se necessário, use palavras. Por quê? Porque às vezes eu posso pegar uma Bíblia, eu posso falar bonito, usar palavras difíceis, tudo, mas se a minha vida ela é totalmente diferente daquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu falei foi por água abaixo. Né? Então, aquilo que eu prego, é aquilo que eu preciso ao máximo tentar viver, né? Nós não podemos viver duas vidas. Eu digo por mim, eu tento ao máximo pregar ali com o meu dia a dia, ali vendendo os meus doces,
Porque muitos dos meus clientes, eles não são católicos, né? Mas todos os meus clientes, eles sabem que eu sou, porque normalmente eu estou aqui com o meu crucifixo, muitas vezes eu vou fazer as minhas entregas com a minha camiseta da igreja, não falo de Deus, porque nós precisamos viver aquilo. Sim. Então, se um dia eu quiser te converter a ser católica, eu não vou chegar aqui, já que você precisa ser católica, você precisa isso, a sua doutrina é errada. Não, eu vou viver. E a partir da minha vida, da minha experiência, eu quero atrair a sua curiosidade para você viver aquilo que eu vivo. É sobre isso, viu, gente? Não fica tentando me converter, não. Eu não tento. Não, mas é muito bacana esse seu ponto de vista, porque tem realmente pessoas que falam assim, você tem que se converter. Eu falo o quê? Porque eu tenho uma intimidade com Deus desde muito nova, só que eu não sabia que existia essa intimidade entre a gente. Então eu não entendia o que era o mundo espiritual. Porque a minha mãe e meu pai nem sabiam explicar o que era o que eu vivenciava dentro da minha vida. E eu sou muito apaixonada por São Francisco, Santa Clara. Sim. Eu sou muito apaixonada pelo Padre Pio. A história do Padre Pio, eu amo a história dele. São Bento. Eu tenho São Paulo. São Paulo, para mim, é o meu favorito, né? Dentro do Espiritismo, a gente estuda a história de Paulo. Eu fiquei quase 2 anos estudando a história de Paulo de Tarso. E eu me apaixonei. Você não conhecia ele, assim, Sim. Não tinha essa intimidade com ele. E quando eu aprendi, eu vi a humildade. Eu vi que o quanto eles eram homens espetaculares, os discípulos. Eu falo, gente, como é que pode, né? Eles exerceram a fé deles numa época que matava. Porque hoje em dia as pessoas te matam de outras formas. Eu acho que na internet ela abriu bastante para a gente ter um conhecimento mais próximo de Jesus, porque hoje você vê, tem vários grupos, os padres falando. Eu gosto muito do padre do Christian. Isso, gosto muito dele. O Frei Gilson, agora, a gente estava falando da quaresma dele, que com essa jovialidade dele, ao mesmo tempo essa fé dele exercida, ele conseguiu trazer muitos cristãos, muitos jovens para orar de madrugada. E é uma coisa que você não escuta falando. Você não escuta ninguém falando sobre isso, né? Parece que falar de Jesus está fora de moda, se você for parar para pensar. E não é isso. E aí ele começou a demonstrar um lado e ele sofreu muito ataque. E eu fui uma das pessoas que rezei muito por ele, porque eu gosto muito dele. E eu falo assim, poxa, uma pessoa que consegue trazer os jovens de uma forma tão brilhante, com as palavras dele, com o toque dele, com a música dele. Gente, eu assisti o concerto dele esses dias na internet, eu nem sabia que tinha um concerto dele. É a coisa mais linda do mundo, assistam, é a coisa mais linda o concerto dele. Ele lá, vestidinho de frei, tranquilo, sossegado, sereno. Que serenidade. Eu falei, perfeito. Perfeito. Mas aí que tá, um exemplo. O Frei Gilson, ele nunca vai colocar a opinião dele, ele vai colocar justamente o que a igreja acha. Então, as pessoas que seguem ele, que nem a quaresma da igreja que nós estamos vivendo agora, aquilo que ele vive é justamente o que é proposto para a igreja. Então, aquela proposta de oração vai ali realmente quem tem esse desejo, essa sede de conhecer, né? Então, essa experiência é uma experiência única. Um exemplo, todo ano eu vou para o PHN, que é um evento que acontece na Canção Nova, né? Ano passado chegou ali, em média, 250 mil pessoas. Ele foi, né? Ele estava lá. 250 mil pessoas num espaço só, todas com um único propósito. Que muitas vezes a gente vê Jesus... como a gente falava lá no começo, esse Jesus midiático, esse Jesus que a gente vê, mas não conhece, não vive uma experiência. Então, quando o Frei Gilson, ali quando ele reza às 4 da manhã, nas suas pregações, ele fala o que a igreja nos coloca, mas ele coloca a experiência dele, porque a gente não pode falar de alguém que a gente não ama, né? E não conhece. E não conhece. Então, é justamente isso. Ele arrasta multidões porque ele prega a verdade. Independente se você vai gostar ou não. Porque muitas pessoas ficam pisando em ovos, no sentido, eu não vou falar isso porque as pessoas não vão gostar, vão interpretar errado. Não, ele coloca o que a igreja diz. Se você concorda, ok. Se você não concorda... Passa direto. Entendeu? Sim. Então, o arrastar de multidões dele...
é porque justamente ele fala a verdade, do jeito dele, na experiência dele. Se você assistir os podcasts dele, ele vai falar que o contato que ele tem com Deus não é algo sobrenatural, igual São Padre Pio tinha, igual São Francisco tinha e tantos outros santos, né? É um contato igual eu e você podemos ter, né? É ali na sua oração cotidiana. Então, é com a vivência dele, ele arrasta multidões com a vivência dele. Porque ele, se você for ver, ele é jovem ainda, mas ele está 4 horas da manhã rezando e muitas vezes à noite ele está ali jogando bola com os amigos dele, entende? Ele arrasta multidões por causa disso, da verdade e da experiência que ele fala. Ele vive a juventude dele, Sim. Mas ao mesmo tempo ele prega a fé cristã dele também, né? Sim. E isso que é importante. Uma coisa que você falou que ele prega a verdade que ele conhece. Outro dia ele fez uma pregação e ele falou dos espíritas. E eu fiquei muito brava com ele. Falei, ai, Frei Gilson. Mas aí eu falei assim, é o que eu acredito. E eu não posso brigar com ele pelo que ele acredita. Mas a gente pode amar o mesmo Jesus. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas, porque Deus, a gente briga tanto por coisas que para mim não fazem sentido, que no final das contas, se a gente for parar para pensar, é um único Deus. Não existe vários, 1000 deuses. É um único só. É um Pai, é um Criador. E ninguém vai por ele. Sim. E ninguém vai até ele. Né? Então, quando eu falo de Jesus nos lugares, as pessoas falam assim, nossa, mas os espíritas falam de Jesus dessa forma? Eu falo, sim, o fato da gente não estar lá com a sua fé na sua igreja, não quer dizer que os nossos irmãos também não creem em Jesus e não tenham a fé dele. Eu conheço pessoas que nem têm essa intimidade com Jesus, mas parece muito parecido com tudo que Cristo ensina. Vivencia nas ruas tudo que o Cristo ensina. Porque não adianta você ir lá e pregar bonito e falar bonito e você não ser um exemplo. Sim. Né? Eu sempre falo isso, você tem que ser, que nem você é um líder dentro da igreja. Você tem que ser um exemplo. E você sabe disso. Imagina o Félix lá na igreja, você é um pregador. A partir do momento que é um pregador, você está falando direto com as pessoas. Aí você, no seu particular, você faz coisas que não condiz com aquilo que você está pregando. E é o que você falou do Frei. Tem que pregar a sua verdade. Sim. Né? A sua verdade. E a sua atitude, eu tenho certeza que arrastou muitos jovens do que qualquer outra coisa. Sim, não, porque nós precisamos ser Jesus na vida do outro. Tem um outro santo, eu não vou me recordar o nome dele agora, eu acho que foi São Francisco também, que nossa vida muitas vezes é o único evangelho que o outro vai ler. Então, todos os dias, no nosso dia a dia, nós precisamos testemunhar a nossa fé. Por isso, em todo lugar que você vai me ver com a minha cruz, com o meu terço, né? Reza todo dia o terço? Rezo todos os dias. Então, testemunhar essa fé no dia a dia. Por isso que eu falei, eu não vou chegar em você falando de Jesus. Eu vou procurar ao máximo testemunhar, para que gere em você essa curiosidade para que você venha conhecer. Sim. Né? Então, por isso que quando a gente fala na tela da juventude, para fazer o jovem ter essa curiosidade de experimentar esse mesmo Deus que eu conheço, esse mesmo Deus que desde os meus 14 anos, ele me trouxe até aqui. Porque se não fosse por Deus, se não fosse a fé que eu vivo, eu te digo, sem medo de errar, eu talvez não estaria aqui hoje. Né? Ali desde os meus 14 anos, em 99. Não quer dizer que eu fui 100% ali todos os dias para a igreja, eu sempre ia. Não, teve meus momentos que eu vacilei, que eu errei no começo ali da caminhada, mas sempre teve pessoas que investiram em mim, insistiram em mim. É uma coisa que a gente precisa muito fazer nas pessoas, insistir. Mas o que acontece? Muitas vezes no primeiro erro de alguém, a gente já quer condenar, já quer atirar pedra, e a gente não acolhe essas pessoas, porque errar, todo mundo erra. Sim. Né? Então, a gente precisa, independente, até se é jovem ou se não é jovem, acolher essa pessoa, não é passar a mão na cabeça, né? Porque se a gente passar a mão na cabeça, a gente está sendo conivente com o erro da pessoa.
Mas se não, beleza, você errou, o que nós podemos fazer para mudar, para melhorar, né? E é isso que muitas pessoas ao longo da minha caminhada fizeram comigo, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, se eu estou aqui hoje, eu sou grato a muitas pessoas que acreditaram em mim, que investiram em mim, entendeu? Então, isso é muito importante. Uma pessoa que não é católica e ela tem a curiosidade de ir na igreja católica e ela quer se tornar católica. Quais são os passos que ela chega na igreja, ela vai se identificar com aquela igreja da cidade dela, da região dela. E em que momento vem o batismo? Porque geralmente vem na infância, né? Mas Sim. também pode ser batizado adulto? Assim que a pessoa, por exemplo, é de alguma outra doutrina e ela quer conhecer a igreja, qual que é a primeira coisa que eu recomendo? Ela vai, participa ali por um tempo, mesmo sentadinha ali no banco, participa da missa ou de algum outro movimento, participa, vê se é realmente isso que ela quer, beleza. Eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida. E ela ainda não é batizada na igreja católica, né, que são os sacramentos, então ela vai começar a fazer a catequese, que essa catequese é onde ela vai entender um pouco sobre a igreja. Por que eu digo um pouco, né? Porque eu também sou catequista lá na minha paróquia. Meu Deus, ele é tudo, gente, é sério, meu Deus. Vamos lá. Ela vai conhecer um pouco sobre a fé. Por que eu digo um pouco? Porque esse processo de formação ele dura aproximadamente um ano. Tem alguns lugares que são 2 anos. Mas ali a gente passa ali a base do que é a igreja, né? Para que aí sim ela possa ser batizada, que ela possa receber a primeira Eucaristia e, consequentemente, receber o sacramento do Crisma. Que o sacramento do Crisma, a gente fala até que é o sacramento da maturidade, que é o sacramento onde a gente bate o martelo, eu quero ser católico apostólico romano. Por que eu digo que a gente bate o martelo? Porque às vezes muitas pessoas são batizadas quando criança, Sim. né? E ainda não sabe, são os pais, os padrinhos que levam, e tem a função dos padrinhos, por isso que é importante, até se você é católico, você tem um filho e você quer batizar na igreja, que você escolha padrinhos que são católicos. Por quê? Não convém, um exemplo, eu sou católico, tenho um filho, eu vou convidar alguém que é do candomblé, que é espírita, vai conduzir para a espiritualidade deles. Então, convide alguém que seja católico, porque os padrinhos eles vão, no processo da criança, eles vão pegar essa criança no colo e levando nesse processo, ali até a primeira Eucaristia, quando a criança ela já tem uns 7, 8 anos, e quando ela vai fazer receber o sacramento do Crisma, que é ali por volta dos 14 anos ou mais, não tem problema, né? Mas ela já tem uma maturidade melhor, ela vai com os seus próprios pés, né? Então, aí, por que a gente diz que é maturidade? Ela vai com seus próprios pés e ela, nesse processo de formação, ela viu tudo aquilo, toda a formação que a gente explica, e ela vai falar, é isso que eu quero para minha vida. Ela bater no martelo, é isso que eu quero para minha vida, ela vai receber o sacramento da confirmação. Que ela pode fazer todo o processo de formação e ali um dia antes de receber o processo, receber a confirmação, o óleo que é dado pelo bispo, ela pode falar, não, eu ainda não estou pronto para esse passo. Nós já tivemos crismandos que, antes de receber, ele falou, eu ainda não estou pronto, né? Então, quando você decide entrar na igreja, precisa ser uma decisão certa, porque nós não podemos levar as coisas de Deus na brincadeira. Nós não podemos levar as coisas de Deus de qualquer jeito, porque nós precisamos saber o que nós estamos fazendo da nossa vida. Né? Então, se você deseja entrar na igreja católica, vai lá, participa, por exemplo, participo do grupo de oração lá, que é todas as quintas. Você vai lá, participa, não me identifiquei tanto com essa espiritualidade, que grupo de oração na igreja católica, ele vai ter uma espiritualidade mais carismática. Vai ter outras espiritualidades que são mais tradicionais, como apostolado de oração, Legião de Maria, que são espiritualidades mais tranquilas, vamos se dizer assim. Sim. Beleza, eu vi isso que eu quero, aí eu começo esse processo de formação, para entender um pouco sobre o que é a igreja, qual que é a base da igreja. Bacana. E é importante isso que você está falando, porque, assim, para quem não conhece, às vezes tem curiosidade, é importante as pessoas conhecerem, né? E lá, quem você falou,
conhece, tem esse conhecimento, vai se identificar, às vezes, eu me identifico mais numa paróquia ou mais na outra. Como você falou, tem os grupos de oração, a pessoa pode participar também. Eu já fui em grupo de oração também, já participei. Então, assim, é muito particular, né, de cada um, que nem o Félix nasceu para ser católico, pelo jeito. Nasceu mesmo, para ser católico. Só existe o católico, ele é sempre católico apostólico romano. Isso, tem algumas vertentes que é católico apostólico brasileiro, mas não está em comunhão com a igreja. Com o Vaticano. Com o Papa. Ah, tá. Porque eu vejo que tem uma igreja que aceita quem já, foi casado. Então não, provavelmente é católico apostólico brasileiro. Não tem nada a ver com que lá não... Na igreja, você só se casa uma vez na igreja. Uhum. Vamos supor que você casou na igreja, por algum motivo não deu certo e você se separou. Então, você não pode casar novamente. O que acontece dentro da igreja? Dependendo da situação, né, da separação, você pode entrar com um processo de nulidade na igreja, que aí é um processo que você vai entrar no tribunal eclesial, que em toda a diocese tem uma, e com isso eles vão analisar seu caso, vão te entrevistar alguns conhecidos, e dependendo dessa entrevista, de todo o processo que acontecer, a igreja ela vai entender que esse casamento ele não existiu. Então não quer dizer que você pode casar de novo. Então esse casamento não existiu, então consequentemente você não foi casado, então ele se torna nulo. Aí sim, a igreja aprovando essa nulidade do seu casamento, aí sim você pode casar novamente. Já pensou em ser padre, Félix? Não. Nunca? Nunca. Nem tem vocação? Não. Não tem vocação. Eu até vou falar, né? Uma coisa até que eu falo para os meus jovens lá, porque muitos já perguntam, mas você não pensa em ser padre, tudo, eu até brinco, né? Não que eu faça, mas eu falo, eu gosto de beijar na boca. Então não dá não, Félix. Entendeu? Então não dá não dá. Não, eu acho assim, que a gente fala que os padres não casam porque eles vivem para a igreja. E eu concordo que é muito difícil você ter um casamento e você viver também para a igreja. Porque, por exemplo, eu faço trabalhos voluntários. Então teve uma época que eu tive que pisar o pé no freio mesmo, falar, não, porque eu sou casada, vou ter que voltar para trás. Porque senão a gente vai embora, né? Sim. E você vive aquilo. Agora imagina o padre que tá lá na igreja, que tá se dedicando. Na verdade o padre ele é casado, só que ele é casado com a igreja. Entende? É uma decisão. Igual você decide se casar com o seu marido, é você e seu marido. É a sua vocação, né? E a vocação de um padre é se casar com a igreja. A mesma coisa de uma freira. Quando eles se decidem ser padre ou ser freira, eles estão realmente... não os mesmos, né? Mas é parecido. Os votos que você faz ali, quando você está no altar para o seu marido, é os votos que o padre faz para a igreja. Ó, eu vou viver pela igreja, e é isso. Quase fui freira. É uma decisão. Não, quase. Quase fui freira na minha adolescência. Elas foram visitar minha mãe e me convidaram para ficar um tempinho no convento. E eu queria ir. Minha mãe não deixou. Ela falou, não, minha filha vai ter que casar. Eu casei, né? Tenho filho, tudo bem. Mas eu sempre falava pra ela, eu era pra ter sido freira, porque eu ia mesmo, ia ficar lá uns dias pra ter o conhecimento, né? Acabou que não, mas hoje eu também vivo eu vivo fazendo trabalho pra Jesus na rua, então eu falo pra ela, tá vendo? Eu casei, mas voltei para alguns trabalhos que me era, acho que, colocado lá atrás. Porque a gente precisa entender que é a questão de vocação. Né? Sim. Todos nós temos um chamado em comum, né? Todos nós somos chamados a viver a santidade. Dentro desse chamado, nós temos cada um seu chamado. Uns são chamados a se casar, outros são chamados a ser freira, a ser padre, outros são chamados a viver uma vida de celibatário. Então, nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus para nós. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, no meu caso, eu posso falar, eu quero ser padre, mas até posso entrar, até posso me tornar um padre, mas se não for realmente o meu chamado, né, eu vou me tornar um padre frustrado. A mesma coisa quando você faz uma faculdade, você começa a trabalhar tudo, mas você vê que aquilo não é para você. Você vai ser um médico, ou seja o que for, você vai ser um profissional frustrado. Então, nós precisamos sempre entender qual que é a vontade de Deus para nós. Qual que é o chamado de Deus para a nossa vida? Nossa, gente. Tem tanta coisa para perguntar pro Félix. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui, mas eu tenho que
ir para o final. Então eu vou fazer algumas perguntas mais diretas para você, porque eu tenho muitas dúvidas. Gente, eu adoro perguntar essas coisas, é sério. Eu tenho que estudar. Eu falo que eu tenho que estudar sobre isso, porque eu gosto mesmo. Qual é a passagem bíblica que você fala assim, é a passagem da minha vida também, que você gosta e você leva para você? A passagem da minha vida está lá em 1 Tessalonicenses 5, que vem dizer: em tudo dai graças. Por que essa passagem é para mim? Teve vários momentos da minha vida que foram bem difíceis, porque não é porque você está na igreja que tudo vai ser fácil na sua vida. Não. Teve vários momentos da minha vida que foram difíceis, mas eu abracei essa palavra para mim, que independente do que esteja acontecendo na sua vida, seja grato a Deus. Exatamente. Já teve alguma graça alcançada? Ou várias graças alcançadas? Eu acho que a perseverança, o meu empreendimento hoje, né? Eu vejo que tudo isso são graças de Deus. Eu não tenho assim nada extraordinário. Você foi curado disso? Não tenho. Meu contato, muito parecido com o Frei Gilson ali, é o meu contato ali como qualquer outro tem. Tá vendo, gente? Não é porque você também não teve nenhum contato assim sobrenatural, né, que a gente fala, que você também não... A gente, como eu sempre digo lá no meu grupo de oração, muitas vezes a gente quer um milagre. Olha, eu quero um milagre da cura de um câncer, eu quero um milagre de ver um paralítico andar. É lindo esses milagres. Só que nós precisamos enxergar os pequenos milagres do nosso dia a dia. E o primeiro milagre que todos os dias nós precisamos dar graças é o milagre do dom da vida. É verdade. Ele vai voltar, Félix? Com certeza. Aí quando, eu pergunto, Félix? Mas não tenha tanta pressa, não. Tenho. Por que eu digo isso? Não ter tanta pressa. Porque será que nós estamos preparados? Também não iria. Então... Mas pelo menos eu ia ver. Então, nem que fosse padecer. Porque vem dizer na palavra, né? Não sabemos nem dia nem hora. Porque se você soubesse que Jesus ia voltar no próximo domingo, o que você faria da sua vida? Meu Deus, nem tenho roupa para esse evento. Entende? Porque muitas pessoas, eu digo, vou trazer na minha religião, se a gente soubesse que Jesus ia voltar na segunda-feira, muitas pessoas iam buscar uma confissão, mas não uma confissão... mas ele ia estar vendo. Então, não adianta eu ser hipócrita. Não uma confissão de conversão, uma preocupação de medo de ir para o inferno. Exatamente, o inferno existe. Com certeza. Purgatório. Com certeza. Então, pra galera que está assistindo, fala se mantenha... a gente conseguir... pelo menos chegar no purgatório, a nossa salvação era garantida. Porque o purgatório... Mas aí eu vou ficar lá no purgatório? O purgatório, a gente não tem um tempo. Mas se eu falar com Maria... Oi? De repente eu falar com a Maria, mãe de Jesus... Vamos entender. O purgatório é um tempo que nós vamos passar lá, a gente não sabe o tempo, porque o nosso um dia pode ser um ano para Deus, ou ao contrário. Mas o purgatório é um tempo que você vai estar purgando ali dos seus pecados, se purificando dos seus pecados para poder ir para o céu. Então, se você não está no purgatório, você não vai descer para o inferno. Do purgatório, você vai para o céu. Qual o seu santo favorito? São Bento. São Bento? São Bento é o meu preferido. Tanto que eu vou sempre ter uma medalha de São Bento. Cruz sagrada seja minha luz. Não seja dragão meu. Tá vendo? Eu sei, viu? Eu gosto muito de São Bento. A medalha dele é maravilhosa, Sim. É linda, é muito bonita. E é uma oração exorcística muito poderosa. Sim. Eu gosto muito de São Bento. E hoje você deixa um recado para as pessoas que estão assistindo, aquelas pessoas que já desistiram da fé delas, que precisa de uma palavra hoje, porque o nosso programa ele é inspiração, e hoje a inspiração é para Jesus. É difícil, né? Porque são muitas pessoas assistindo, né? Procure se aproximar mais de Deus, mas não se aproximar querendo algo em troca, apenas buscando colo. Porque tem uma música que eu sou apaixonado, que é uma música da minha vida também, que chama Abraço de Pai, onde relata a passagem do filho pródigo, né? Nessa canção. E a passagem do filho pródigo diz que quando o pai viu o filho de longe, ele não perguntou o que o filho fez ou deixou de fazer. Então, independente do que você passou na sua vida, se a besteira que você fez não importa, volte para o pai. E é uma certeza que eu te dou. Ele sempre vai estar de braços abertos para te receber, sempre. Independente do que você tenha feito.
ele vai te abraçar. Independente. Que lindo isso. E falando em lindo, eu vi no TikTok esses dias uma frase, vou perguntar pro Félix. É lindo ser católico? É lindo ser católico. Eu sou apaixonado. Quem me conhece, eu estou no meu empreendimento hoje justamente para que eu possa viver mais a minha fé. Tanto que vão ter muitos dias que eu não vou atender porque eu estou fazendo algo na igreja. Tanto que daqui a pouco eu vou sair, vou para a igreja que a gente já está ensaiando a Paixão de Cristo. Eu adoro, hein? Vai ser Cristo? Não, esse ano não, porque eu tô dirigindo a peça, então... Qual o seu apóstolo favorito pra gente matar aqui? A gente vai ficar aqui até amanhã. Eu acho que Pedro. Pedro? Porque ele era teimoso, eu sou bem teimoso. Eu também vejo nele. Entendeu? Bastante. Eu sou bem teimoso. Bastante. Vocês viram, gente, tem muita coisa pra te perguntar. Eu adoro, tem que marcar outro podcast com ele, pra ele voltar. Mas tem que trazer a Janaína também, vou chamar a Janaína também, porque a Janaína de Maria, né? E aí eu brinco bastante com ela nessas questões. E eu só quero falar uma coisa antes de encerrar. Félix, o dia que a gente morrer, se você estiver lá no céu e eu estiver no purgatório, você me pega lá, hein? Mas para quem é católico é sempre importante. Não me vem com essa que é católica. Eu vou estar lá, não importa como eu vou estar lá, você vai lá me buscar. Mas sempre reze pelas pessoas falecidas. Que as nossas orações, para quem é católico, tá? Não quem não é católico não reze também. Sim. Mas para quem é católico, sempre que possível, coloque a intenção dos seus entes falecidos na Santa Missa. Porque são essas orações que nos ajudam que a gente fique menos tempo no purgatório. Ah, é? Então, a partir de hoje, estou rezando por todo mundo. Já rezava antes, agora, então, nem se fala. Eu agradeço sua presença. Tem muita coisa para a gente falar de Jesus. Nós vamos marcar um outro podcast com ele, mas aí eu vou trazer convidados, porque eu quero a mesa pegando fogo aqui, para a gente perguntar mesmo. É muito legal essa troca. Sim. Muito obrigada pelo seu respeito também. Eu acho que esse é o caminho do mundo, é a gente poder sentar numa mesa, independente do que eu acredito, mas a gente acredita numa única pessoa, que é Jesus. Sim. Então, assim, é o único caminho, né? Não existe várias vertentes, existe um Jesus. Mas a forma que nós chegamos até ele, que às vezes a gente coloca... Porque ele veio aqui e deixou o amor pra gente, né? O amor é o caminho. Então, acho que quando a gente se amar e se respeitar o próximo, se a gente usasse pelo menos o primeiro mandamento, o mundo já seria outro nível, né? É amar o próximo como a ti mesmo. E a gente precisa aprender esse mandamento. Sim, é naquela, né? O primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando nós colocamos a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo mesmo, até do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filho, marido, nós fazemos tudo isso. Porque se a gente ama a Deus acima de tudo, a gente vai respeitar nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossos filhos. É uma coisa que leva a outra. Quando a gente coloca a Deus acima de tudo, as coisas vão vindo por acréscimo. Tá vendo, gente? Então vamos colocar a Deus, buscar a Deus. Quem quiser ir lá no Instagram do Félix também, conversar com ele a respeito disso. Fiquei com dúvida, gostei dele. Chama ele lá também no Instagram. Qual que é o seu Instagram? @Félix Fernandes Feitosa. Então, já entra lá, conversa com ele. Se quiser conhecer, saber um pouquinho mais da história. Não tenho conhecimento da história de Jesus, quero conhecer mais, principalmente os jovens que estão chegando agora, a nova safra aí de jovens. Sim. Querem conhecer, chama o Félix lá também, que é legal a gente... Jesus nunca vai sair de moda, porque é ele que coordena tudo. Então, a gente tem que respeitar, amar e se permitir conhecer ele. Que é o que ele falou. A gente não conhece ele, mas ele já conhece a gente. Exatamente. E é se permitir. Exatamente. Porque se a gente não se permite, as coisas não acontecem na nossa vida. Viu? E hoje o Sintonia não foi só com você, mas foi o Sintonia com Jesus, foi o Sintonia com Félix, e a gente agradece. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Félix. Eu que agradeço. E busque o Senhor de todo o seu coração. Amém. 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 Tchau, gente. Tchau.